antes de ir diretamente para as formas, eu queria colocar um ponto de vista, algumas coisas que eu acho necessárias a gente ver antes de desenvolver uma coleção. A primeira delas vai ser textura e hipertexturas. Por que eu falo de hipertextura? Porque a gente vai ter muito fio coupé, vai ter essa cara de blanquê, de cobertor, mas como se ele fosse bem surrado, como a gente tem na primeira imagem. A ideia de acolhimento vem aqui dos lanosos, que eles vão ser muito importantes, não só nos lisos, mas nos flanelados também. E a imagem central, transparência é fato, ela continua, mas com uma textura creponada vai ter um apelo muito maior. Sobreposições. Falei no verão, continuo falando para o inverno, e elas vão renovar muito as alfaiatarias. Acho que eu estou na 4ª estação seguida falando da evolução das alfaiatarias, mas vir com essa brincadeira de sobreposição agora, principalmente a saia por cima da calça, vai impactar algo novo. E os uniformes, seja o uniforme de médico, seja o uniforme de segurança, a inspiração do uniforme, ela é a base do nosso inverno, pode ter um quesito mais minimalista, pode ter a ideia dos xadrezes que vão vir dos colégios britânicos, mas a ideia também das gravatas nesse estilo mais preppy é fundamental nas coleções, não só para contraste de cor, mas para cores únicas também. E o principal, peças modulares. Isso já estou falando há algum tempo, só que a evolução agora repercutiu muito maior. Peças que se transformam, mas elas podem vir sofisticadas, elas não precisam vir só esportivas. O primeiro exemplo que a gente tem na coleção da Iceberg é um blazer, mas eu posso destacar a parte de baixo da manga. É uma calça, mas eu posso destacar a parte de baixo, vira uma bermuda. A ideia do Trend Coat, super válida, ser uma peça de moda, se eu estiver desenvolvendo uma coleção, que eu vou colocar é o Trend Coat. Pode ser alongado, pode ser curto, pode ser modular. E a última imagem são as puffers. Elas vão continuar, a gente já vai rever elas, mas ter essa brincadeira de destacar a manga, de brincar com o comprimento, vai ser um apelo muito tátil para quem for comprar. A gente já tem uma puffer no guarda-roupa, por que eu vou comprar outra? Então, ela tem que ter algo mais de novidade. No grupo dos tops, bralette ainda com muita força, não posso engessar aqui uma matéria-prima, continua aparecendo em várias. Característica de brilho, acetinado, inclusive textura vindo do satin jacquard. Bia, colocar no couro, no veludo, tudo é muito válido, só que tem que ir de encontro com a história que vocês vão contar na coleção. A mesma coisa acontece com os corsês. Pode ser no quesito de brilho, adoro a brincadeira da imagem central, que tem essa transparência na manga, mas o corsê mesmo ele foi feito num veludo. E a ideia aqui também da gente estar brincando com cores e com bordados. Num mundo tão digitalizado, quando a gente fala da valorização do artesanal, isso remete a gente uma memória afetiva que não tem preço. Regatas. Podem ser as tradicionais ribanas, mas elas podem ter furos na frente. Em versões acetinadas, mais flow, para ser aquela peça básica, até para ser usada por debaixo de uma camisa, ou ainda num aspecto de couro. Aqui a indicação da malha Leather Classic é um tecido de lançamento que vale a pena vocês sentirem o toque. Camisetas de todos os tipos, não sei se vai dar para vocês verem bem, mas essa primeira, ela tem aqui um martingale na parte de cima. Isso vem da história dos uniformes. Brincadeiras, misturar o couro com brilho e ainda adicionar a estampa. E essa ideia de mistura de materiais. Eles podem ser simples, como a malha e o tule, mas deixou a parte de baixo mais ajustada para remeter um corset. Tops drapeados, acredito muito na força deles. Na maioria das vezes, eles apareceram em malhas de jersey bem fluidas mesmo, mas a grande brincadeira, a grande sacada aqui é a gente também ousar nos materiais e colocar isso até num crepe acetinado. Fazer essas nervuras utilizando um couro maleável pode ser uma ótima opção. E os tops assimétricos? A gente tem uma similaridade nessas duas imagens, que é a questão de mostrar o corpo. A Cris falou de longevidade, cada vez mais as pessoas estão se cuidando, então mostrar a barriga só para quem é jovem, o que é jovem? Cada um vai entender isso à sua maneira. A ideia aqui de ter um tule e ser assimétrico embaixo, adoro essa ideia de estar abraçando o pescoço, vai impactar um vazado, mas um vazado diferenciado, não tão óbvio. E a ideia aqui que a gente tem de amarração e um ombro só. Turtleneck não tem saído das coleções. Na coleção do Saint Laurent isso foi trabalhado com muita sofisticação, base acetinada, mangas alongadas e a gola mais alta.
Num exemplo aqui que a gente pode até brincar com o veludo e brincar com transparências, mas eu acredito muito no grupo dos couros, principalmente se a gente inovar na parte das cores, colocar cores mais modernas. E as versões tie neck, amarração, elas estavam nas últimas estações e elas vão se manter. Algo que me chamou muito a atenção, que isso na maioria das vezes apareceu com estampa. Stella McCartney trabalhou com o reptile como se fosse cobra. Temos 2 exemplos aqui de florais, mas pode ser explorado no xadrez também. Essa amarração pode ser modular, a gente deixar ela fixa ou deixar ela móvel. Tops românticos, foi um dos pontos fortes da coleção da Balmain, esse mega laço que ela aparece aqui na peça. O laço também foi usado nessa última imagem, só que aqui descrevendo uma transparência, que essa transparência pode ser uma transparência tradicional ou ainda a versão do crochê Caraíva. E uma versão bem comercial com babado mais fluido. As versões de camisa cropped, ainda muito forte, pode ser num acetinado com o vazado. Ambush trabalhou com excelência, brincando com os reguladores na parte de cima. E se a gente fala de bolsos, que eles estão cada vez mais aparentes, aqui aparecendo na manga também. Versões de camisa branca. Se a gente fala de alfaiataria, camisaria é o casamento perfeito. A camisa branca ela pode ser um clássico, mas ela pode ser um clássico repaginado. Para ser usado em sobreposição, com volume na parte da frente, ou com essa história aqui, com esse recorte mais arredondado que vem do bib front, como se fosse a camisa do smoking. Só que não para ser usada, obviamente, com o smoking, aqui inovar a utilização no styling. Versões de tricoline. Podem ter babado. A central é uma versão de cropped, mas esse detalhe de abotoamento mais alongado pode ser usado em todos os comprimentos. E algo que eu aposto muito, que eu já estava falando no inverno e vai seguir para o inverno, é esse abotoamento na diagonal. Isso estava presente nos desfiles, marcas já fizeram e ainda vai continuar. Aqui a gente tem um impacto maior porque a barra acaba sendo mais assimétrica. Versões acetinadas. Então, o primeiro exemplo com a gravata no mesmo tecido da camisa. Aqui a indicação do satin jacquard groove. Fluidez e ter a parte de trás mais alongada. Ou como a gente tem na terceira imagem, aqui a estampa. Não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui marcando bem o corpo. As versões de transparência, elas são importantes, podem ter golas mais pronunciadas, podem ter esse efeito de franzido na parte da frente. E eu adoro essa última imagem, porque assim é uma maneira de usar a transparência e deixar a peça comercial, que é tampando as partes que a gente não quer mostrar. No outwear, os coletes, firmes e fortes, eles continuam, podem ser nas alfaiatarias. Aqui um exemplo mostrando o regulador dele não tão na parte de baixo, mais posicionado acima. Adoro as imagens das laterais, porque são versões de puffer. Uma está estampada e a outra está vindo nesse visual mais ovum, mais cocoide, ovoide, que pode ser interessante para a gente estar reformulando algo que a gente vem vendo há tempos. Sweatshirt, valorizando os bordados, valorizando até demais as amarrações, mas a gente colocar um amarrador, 2 amarradores com cores diferentes, dá um impacto diferente na peça. Ou ainda uma forma que a gente já viu tanto mudar a matéria-prima. Aqui no caso a gente tem indicação da pele fênix para estar fazendo a forma da sweatshirt. Versões de jacket. A jacket ela é importante, o principal tecido vai ser o aspecto de couro, o styling aqui é fundamental, muitas vezes colocar por dentro da saia ou da calça, mas a indicação aqui do veludo. Pode ser o cotelê, pode ser o wash, mas ele vai dar esse ar de acolhimento. Versões de bomber. A característica de brilho predominou muitas passarelas, pode ser no couro, no acetinado, ou como é o leather safiano, que ele tem esse brilho mais revelado. E as versões de blanquet. Eles são tão importantes que eu deixei aqui uma página só para eles. A ideia dos xadrezes aparecendo em todas as fotos, mas aqui com o bordado, mais tradicional e mais alongado. Os casacos de pele. Aqui a gente fala da indicação de cores, brincadeira de 2 cores e essa ideia aqui de trabalhar com pelo bem mais alongado. As versões de jaqueta utilitária. Marcação de cintura, para muitos estilistas, foi um ponto forte para deixar a peça mais feminina.
Por outro lado, a gente tem muito o conceito do dropped shoulder, desse ombro mais caído, e aqui eles colocaram, reposicionaram o bolso, e o xadrez aparecendo aqui bem similar ao tweed Messina. Versões puffer. Na coleção da Miu Miu, trabalharam com esse toque mais aveludado, que pode até ser indicação do grupo Like Tecno. Trabalhar as versões cropped da puffer, ou reformular a ideia da puffer. Usar o tecido que é essencial, mas dar um ar mais geométrico. Versões de biker. Tradicionais, elas podem ser feitas no aspecto de couro, elas vêm nessa característica de uniforme, mas a imagem central revela algo muito importante, essas versões mais plush, para a gente estar desenvolvendo e dando uma cara nova para o produto. As versões de aviador. Ter a parte da interna de pele é essencial, principalmente nas golas, característica de brilho passando por todas elas, tanto nos aspectos de couro quanto no vinil. E as versões de cropped. Vale muito quando a gente pensar no trench coat, que é o caso que a gente tem na primeira imagem, no metalizado, e Paloma Soares trabalhou aqui com um mix de tecido, tanto os mais aveludados quanto com brilho e pele, para estar aqui dando uma cara boêmia mais chique para essa modelo. As versões do cropped blazer. Eles aparecem mais básicos, mas eles são essenciais nas coleções, principalmente com brincadeiras de camisa. Eles podem estar fazendo sobreposição, como a gente tem na terceira imagem. Blazer. Deixei um bloco de preto, mas aqui não são básicos, eles são diferenciados e muitas vezes até pelo tecido. Tem a característica de textura, como o jacquard que é apresentado na primeira. A ideia de manga capa é super válida também. A Camila falou para vocês essa parte de dark romance. Quando a gente pensa em história, sempre vão ter ali as bruxas malvadas. A história das capas são importantes. Então, a manga capa volta com tudo e o detalhe da peça ser extremamente acinturada. Nos diferenciados, tem a manga capa, mas ela é mais afunilada. Ombros bem revelados foram apostas de vários desfiles. Eu acho que a gente pode deixar isso de uma maneira mais comercial. E tem um design diferente, um redesign, deixando algumas partes mais arredondadas. As versões em xadrez são importantes e a gente pode incorporar algo mais. Pode ser a ideia das franjas, pode ser na composição do look ou com o ombro mais pronunciado. Capas e ponchos, acredito muito no retorno delas, elas estavam mais sumidas. Pode ser numa versão com suede e franjas, pode ser a manga capa, ou vamos falar assim, mais teatral, como a gente tem na primeira. Trench coat, acredito, se vale a dica, eu faria isso ser modular, porque eu acho que vai ter um apelo muito maior, mas num aspecto de couro mais envelhecido, como o sorro, nas versões blanquet, como o tweed furlush, e aqui ele parece ser mais tradicional, mas notem que a manga dele pode ser destacada. Ah, Bia, mas é para inverno, manga longa funciona muito mais. E se a gente quiser fazer uma brincadeira de look? Coloco esse trench coat, mas de repente eu uso uma turtleneck xadrez por dentro e deixo as mangas aparecendo. No grupo dos inteiros, vou começar pelo vestido, algo que me chamou muito a atenção, foram os vestidos tomara que caia. Definitivamente aqui o aspecto de couro é um tecido super importante e notem o styling. Ter a turtleneck na parte de baixo ou ter o cropped na parte de cima. Shirt dress. Primeiro olhar dele com sobreposição, com a mini saia por cima, misturando listras e amarração frontal ou até num acetinado, e aqui a valorização do ombro. Os vestidos românticos. Trabalhar ele no metalizado é impactante visualmente, não é novo, McQueen já tinha feito isso, mas nessas passarelas agora do inverno isso teve um destaque muito maior. Deixei a imagem central bem em destaque, porque a gente tem falado dessa bubble hem, desse balonê, ele está discreto e ele está acontecendo. Eu sempre sugiro fazer um volume mais sutil, aqui foi para chamar a atenção de vocês mesmo, e uma versão mais comercial, comprido, com camadas e destacando o floral. Slipped dress. Não trabalharia de uma maneira convencional, de repente brincar com a simetria na barra, deixar um decote mais profundo e torção na parte da alça e brincar com o cropped que está aqui embaixo, que tem a turtleneck, ou até desvencilhar dessa ideia do acetinado e partir para um aspecto de couro, a terceira imagem brincando com bloco de couro. Transparências nos vestidos, vale para os alongados e vale para os curtos também. A ideia de sobreposição, uma ideia mais romântica e a característica de brilho. E o bodycon.
acredito na força deles, independente de mercado, acho que o mercado de curves também pode assimilar bem esse tipo de peça, aparecendo com uma característica de uniforme, com tule invisível na lateral, e esse aqui foi o que teve maior destaque, similar a um jersey também, uma peça bem maleável. Versões do Slim Dress. Estampa aqui é extremamente importante, pode ser abstrata, pode ter a ideia de bicho, ou essa daqui que lembra uma desconstrução. E o Easy Dress, aquele vestido prático e descomplicado, já estava me chamando a atenção no verão e isso passou para o inverno, a brincadeira de um ombro só, como a gente tem na imagem central. A terceira, valorizando também aqui o ombro. As versões de drapeado podem ter a brincadeira do cut-out. A gente pode ter esse drapeado num aspecto de couro, desde que ele seja maleável, ou ainda num paetê. Versões de coat dress. Vale aquele modelo tradicional do blazer alongado. Ele é comercial, mas o principal aqui é a gente pode trazer uma proposta diferente. Deixar ele mais acinturado e, muitas vezes, ele parecer ser duas peças. Slim All-in-One, destaque da primeira imagem para o conceito do veludo, para estar fazendo essas peças ajustadas. Notem que essa tira de cristal une a parte das peças, impactando e renovando o cut-out. O ombro aqui valorizado, um só, bem maior. E a ideia disso também está numa malha mais fluida e drapeado com o vazado, não só na parte central, mas da manga também. Overall, aqui mostrando ele de uma maneira comercial, com drapeado, tomara que caia, seguindo aquela linha dos vestidos. Vale lembrar, é inverno, sobreposição. E eu adoro essa imagem central, porque ela também trabalha o tomara que caia, destaque aqui para as mangas volumosas embaixo. É uma peça cheia de bolsos, explorando esse estilo utilitário. E a indicação aqui, eu fiz de propósito, eu indiquei essa Harry Metallic, porque ela tem um fio metalizado e pode supervalorizar esse tipo de peça. O boiler, ele aparece em poucas marcas com aquele ar bem tradicional, sartorial, porque isso já tinha acontecido. Trabalhar ele mais modernizado, com contraste de costura, valorizando um aspecto de couro ou a ideia do tweed. Não seguro o tweed só para o mercado mais contemporâneo, acho que ele é válido para todos os mercados. Na parte dos bottoms, mini saia, ela pode ser drapeada, pode ter a brincadeira do tule, notem que tem cristais aplicados. E a terceira é a versão da ballonnet, da bubble hem, não tão volumosa quanto eu mostrei no vestido. Versões de saia midi, característica de brilho bem nítida, mas o efeito do utilitário. Versões wrap com transpasse, mas não aquele wrap tradicional, tem um vazado na lateral, tá com a cintura mais baixa, ou ainda em camadas e assimétrica. Muitas saias longas, elas podem ter abotoamento nas laterais para a gente controlar a fenda, acetinadas ou ainda em alfaiataria. A saia assimétrica, diferente das outras estações, a maior aposta nos desfiles das saias assimétricas foi em bases acetinadas, para ter uma boa fluidez. E as versões de hot pants seguem firmes e fortes, afinal, a gente vai ter transparência para o inverno. A gente pode explorar textura como o cotelê wash, algo comercial como a malha trilobal, nessas duas imagens. E as versões dos shorts. Shorts com cara de alfaiataria foi o que teve um crescimento maior, pode aparecer no couro, pode ser numa versão tradicional de alfaiataria ou com a brincadeira do cos acetinado. Bermudas, nesse visual mais skater, tanto no aspecto de couro, alfaiataria tradicional, e aqui a aposta de uma versão que remete ao tweed. Versões de legging, a gente está falando delas há algum tempo também, muitas marcas ainda continuam trabalhando com isso. O Tollinger com os vazados na lateral, que é característico da marca, pezinhos mais alongados, que o Marc Jacobs já tinha feito isso, e muito essa brincadeira agora de usar com mocassim, mesmo com o salto mais fino. E na coleção da Blue Marine, esse tipo de peça destacou a importância de sobreposição e também característica de brilho. Versões de calça slim. Pode ser bem ajustada, pode ter brilho, mas essa ideia da coleção da Prada de ser uma peça atemporal, aquela peça certeira no guarda-roupa, é fundamental. Versões de jogger. Grandes marcas trabalhando com as listras nas laterais, característica bem esportiva. Aqui na coleção do Saint Laurent, aparecendo a versão da jogger, mas bem sequinha. E isso vai muito de encontro com o que eu falei na imagem anterior.
As versões da Parachute, elas continuam aparecendo, tecidos tecnológicos são os mais indicados aqui, uma versão mais comercial, uma versão mais clínica e explorando o volume na parte de baixo. Versões de calça reta, crescente em todos os mercados, americano, europeu e inclusive o nacional. A ideia de estamparia na coleção da Stella McCartney, fluidez e bolso, e essa ideia de ter uma brincadeira de cosa, aqui nesse caso, triplo. Versões de tapered, elas apareceram menos, mas eu deixei aqui para mostrar para vocês que quando elas aparecem, algo é muito valorizado, que é a versão da cintura clochard, principalmente com reguladores, como a gente tem na primeira e na terceira imagem. A imagem central tem 2 itens importantes. Fez a tapered, colocar um regulador na barra, fez a straight, pode colocar um regulador na barra para ela ficar cônica também, já vai deixar a peça modular, ou ainda a ideia de ter o abotoamento aqui para ela virar uma bermuda. Versões de calça cargo, destaque para os brilhos, texturas, principalmente nos veludos, aqui é a indicação do high-low, e no aspecto de couro. Versões de calça flare, elas apareceram bem refinadas, o couro foi um destaque aqui, o veludo pode ser muito bem usado para dar esse ar de sofisticação. E as versões de calça wide, também para todos os segmentos, brincando aqui com a ideia de alfaiataria, versão de couro e a estampa da Chanel. Essa imagem eu deixei aqui porque todo mundo está falando tanto de menos logos. No geral, eles ainda não desapareceram, mas tem essa brincadeira de esconder o logo numa estampa. Aqui tem o logo da Chanel e ele está misturado com a flor da Chanel. Então, disfarçar, fez um mimetismo aqui entre o floral e o logo da marca. Queria deixar uma imagem, antes de encerrar, que uma dose de equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro das coleções, eles mostram o empoderamento feminino e eles mostram a sua importância se expressando através dos volumes, sejam nos ombros, seja na calça. E aqui a gente fala da importância das alfaiatarias, ao passo que a delicadeza e transparência demonstram uma sutileza que no mundo feminino é essencial. Queria desejar uma ótima coleção para vocês, um inverno acolhedor. Acredito que a coleção está muito bonita e vai agradar vocês. Obrigada, gente. Obrigada.